Sejamos todos bem-vindos a este encontro sob a égide do Mestre Jesus e seus missionários. Do livro Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes, mensagem 311. Sinta Deus. Se Deus está numa folha, numa bactéria, numa semente, num átomo, por que não estaria em você? Como essência sua, Deus enxerga no seu enxergar. Ele anda, pega, pensa, sente no seu andar, pegar, pensar, sentir. É em você beleza, alegria, saúde, realização, amor. Compreenda isso. Progrida, ama e aprenda, entendendo que tudo você é com Ele e que nele está o seu começo, a sua eternidade, a sua alegria, a sua felicidade. Sentir Deus dentro de si é sentir a felicidade. Gratidão aos amigos espirituais que nos assistem em nome do Senhor da vida. Que sejamos merecedores da sua assistência e que através dela possamos nos conectar com as energias de frequências superiores para nos sintonizarmos com a verdade, a esperança, a fé e o amor. Pedimos aos amigos espirituais a inspiração para, através do exercício da humildade, ativarmos nossa consciência, focando na sinceridade e no amor ao próximo, como um convite à harmonia e ao esclarecimento, sempre sintonizados no bem e nos ensinamentos do Senhor Jesus. Rogamos ao Senhor da vida para que sejamos fortalecidos na fé e na resignação, e assim estejamos imunes às investidas dos irmãos menos esclarecidos, carentes de sua compreensão e entendimento. Que eles não possam nos induzir ao erro, nem encontrem acesso em nosso coração, mas que recebam a ajuda necessária ao vosso esclarecimento e que sintam o desejo da conexão com o amor maior. Que todos sejamos dóceis aos conselhos da espiritualidade superiora, afastando de nós o egoísmo, o orgulho, a inveja e o ciúme. Que sejamos indulgentes com todos, sejam amigos ou inimigos. Que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa caridade seja expandida e que possamos sentir a vossa presença, Senhor da vida, neste encontro que é um farol de luz e paz. Assim seja. Continuemos com a leitura do capítulo 19, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências, itens 1 a 4. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus 5 e 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5 e 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus,
era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada. E se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Dando sequência às reflexões, à vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje o texto sobre injúrias e violências, que está no capítulo sobre brandura e sobre paciência, sobre calma, sobre a necessidade de sermos pacíficos diante das injúrias e violências que somos testados ao longo da nossa existência. Jesus traz para nós as bem-aventuranças como aquele que recebe as benesses espirituais diante da compreensão das provas da vida. Aquele que está ciente de que é necessário ser brando e pacífico possuirá a terra. Não a terra material, mas possuirá um ambiente, poderá estar contribuindo para uma ambiência espiritual mais tranquila e mais serena, que é próprio daquele que reflete as suas mensagens diante do progresso espiritual. Lembra-nos também um trecho aonde serão bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Não porque Deus faz escolhas dos seus filhos, mas porque a consequência de uma atitude pacífica é entender a vivência com Deus. Porque Deus é um ser bondoso, não vingativo, portanto, estaríamos sendo possuidores de uma terra espiritualizada e seríamos chamados aqueles filhos que já compreenderam a mensagem divina. Traz também um trecho aonde lembra uma mensagem dos 10 mandamentos, entre os 10 mandamentos, sobre aquele que matar merecerá a condenação pelo juízo. A doutrina espírita nos lembra, em o livro Céu e Inferno, que não haverá tormentos permanentes e eternos, que haverá sim o sentimento da culpa para aquele que não compreendeu a necessidade da brandura e seguiu por um caminho de violência. A consciência daquele que se tornou violento, ela perdura como fogo eterno. Mas a doutrina espírita nos lembra que é necessário pensar de que novas oportunidades nos serão dadas para que consigamos aprender
o que Jesus queria nos dizer. À época, era um sentido figurado. Hoje, com a compreensão da espiritualização do ser, vamos entendendo que essa culpa, que esse remorso trazido de vivências violentas fazem com que a consciência fique nos chamando a atenção para a mudança interior. Então é preciso compreender que a mansuetude, que a brandura, que a moderação, a paciência, deve estar em nossa consciência como uma lei, para que possamos vencer os nossos atos de violência, de cólera, de expressão descortês, compreendendo que a nossa marcha é evolutiva e haveremos de prosseguir crescendo no caminho da espiritualização, entendendo que tudo passa, entendendo que podemos começar a contribuir para um mundo mais feliz, para essa terra prometida, que é a terra da regeneração do ser. E que assim possamos confiar no que Kardec traz para nós, lembrando que o fogo eterno é apenas a representação gráfica das dores morais causadas pelo remorso, cuja intensidade depende da culpa do indivíduo, mas que é sempre temporário, pois o amor de Deus visa a reabilitação e a não condenação eterna. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça e nos conduza pelos caminhos da libertação e da vivência no bem, na paz e no amor. Com tranquilidade, elevemos agora os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor, de misericórdia. Senhor Deus, Deus da vida, agradecemos pela oportunidade do estudo de hoje, pelas lições de Jesus que nos convida à brandura, à paz, à transformação interior. Que os ensinamentos aqui estudados não permaneçam apenas em nossas palavras, mas se convertam em atitudes no nosso dia a dia. Ajuda-nos a vencer o orgulho, a cólera, o preconceito, toda forma de violência, visível ou invisível. Pedimos aos bons espíritos, amigos e benfeitores espirituais que nos assistiram durante esse momento, que continuem a nos inspirar, fortalecendo-nos no caminho do bem, da paciência e da caridade. Nesse instante, solicitamos também a fluidificação das águas que aqui se encontram, que elas recebam os recursos salutares da espiritualidade maior, tornando-se instrumento de equilíbrio, auxílio e reconforto para os nossos corpos físicos, nossas mentes e nosso espírito. Que as necessidades de cada um sejam atendidas, que ao utilizá-las possamos fazê-lo com fé, confiança e gratidão, compreendendo que toda a cura verdadeira começa na alma. Abençoa, Senhor, os nossos lares, as nossas famílias e todos aqueles que necessitam de amparo, especialmente os que sofrem no corpo ou no espírito. Que a paz de Cristo permaneça conosco hoje e sempre, guiando os nossos passos, iluminando nossos corações. Abençoa, Senhor, que assim seja.